Bom, vamos lá. Vou começar a gravar uns vídeos aqui, como se fosse um podcast mesmo, falando de algumas situações, de alguns casos de sucesso dos meus clientes e o quanto, quando a gente entende esse poder da criação, o quanto a vida de fato muda, né? Vamos lá. Você já passou por alguma situação? Eu vou até contar um caso bem real de uma cliente que você tenta ignorar um problema, você acaba repetindo para você mesmo que tá tudo bem, mas lá no fundo você sabe que dá um frio no estômago. Será que é isso mesmo? Às vezes você fica esperando alguma resposta. Se o celular vibra, fica com receio de abrir a mensagem, enfim. Muitas vezes a gente acha que está aplicando a lei da Assunção, que não está reagindo ao mundo físico, mas na verdade é que a gente acaba entrando num estado de guerra, vamos dizer assim, interna, sabe? E interna por conta de que sentido? Vou contar para vocês número 11 agora, gente. Vou contar para vocês o que aconteceu com uma cliente ontem. Ontem eu atendi uma cliente e daí, conversando, né? Eu peguei exatamente não diria ser um erro, né? Mas um processo inconsciente dela. Ela não estava reagindo às situações, mas vocês vão entender o que eu tô querendo falar. Ontem, essa cliente, ela não estava reagindo mais ao externo. Só que o que eu vou mostrar aqui para vocês é o verdadeiro poder real da consciência a partir do momento em que nós entendemos que nós somos os criadores e que o mundo externo não tem poder nenhum sobre o que a gente determina. E aqui você vai entender que a partir do momento em que você está cansado de ficar afirmando, fingindo que não tem dívidas, fica tentando afirmar que o ex está mandando mensagem, ou que algo no seu externo mude, ou que tal pessoa mude, que a sua pessoa específica entre em contato, qualquer coisa do externo mude. Eu vou mostrar para você o que significa viver no final. Ou eu costumo falar que a criação está concluída, ou caso encerrado. Como é viver nesse caso encerrado, nessa criação concluída? Vamos lá. A minha cliente ontem entrou em contato porque ela estava num processo bem desgastante de entrega de um imóvel, né? E a antiga proprietária começou a fazer algumas exigências, vamos se dizer assim, absurdas, de pintura, alterações, enfim. No começo eu orientei essa cliente: não reaja, volte para o seu centro, se estabilize, o que é dela, viva a partir do fim. Como você gostaria de entregar esse imóvel? Porque ele já foi entregue em perfeita harmonia. Ok. Depois dessa orientação, passaram-se alguns dias. Na verdade, a gente ficou, acredito que um pouco mais de uma semana sem conversar. Ontem à noite ela me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. E daí acabou comentando que a mulher do imóvel ainda estava mandando mensagem com algumas cobranças, né? E até ela comentou que ela não estava reagindo, mas que essas mensagens era de alguma certa forma para desestabilizar ela. E que a moça, né, a dona do imóvel, gostaria que ela reagisse como antes, mas ela estava firme e que não ia reagir.
essa parte de não reagir ao externo, ela já tinha entendido. Só que teve uma parte muito importante no áudio dela. Logo que eu ouvi o áudio dela falando da moça, da dona do imóvel, era muito ela quer que eu faça isso, ela quer que eu faça aquilo, ela. Eu não vou reagir. Ela isso, ela aquilo, ela não sei o que, ela não sei o que lá. Eu virei automaticamente, eu falei assim: você ainda está dando seu poder a ela. A criadora é você. Uau! Eu vou destrinchar essa parte, vocês vão entender. Vamos na parte de destrinchar. Tudo aquilo que a gente resiste, persiste, né? E isso é uma lei. Quando a gente diz, eu não vou reagir a ela, a sua consciência ainda está focando em quem? A consciência dessa cliente estava ainda focada na dona do imóvel. É como se ela, de alguma certa forma, se não reagir, ela estava tentando colocar uma parede ou uma força externa dela para que ela não se desestabilizasse. Ali, ela ainda estava em modo de separação. Como assim? Eu, ela, dualidade. É como se tivesse uma certa rivalidade também, porque eu estou entregando o imóvel correto. Ela está fazendo cobranças exigentes, como se tivesse uma dualidade, uma rivalidade aqui também. Isso é inconsciente, tá? Isso é inconsciente. É claro que não tinha nenhuma rivalidade ali nela, mas energeticamente gera uma separação, uma dualidade. Eu, ela. A partir do momento em que eu trouxe para ela mudar o significado, como aquele passado do imóvel não existe, como aquelas exigências não importava, não tinha significado nenhum. Eu comecei a falar, eu falei para ela que o que importa é o significado que a gente dá. E quando ela começou a trazer sobre essa cliente, acredito que toda vez que a mulher mandava mensagem, isso pode ser algo que eu tô trazendo, tá? Por conta dessa separação, dessa dualidade. Provavelmente houve uma energia de, tipo, só dela falar não vou reagir, então quer dizer que de alguma certa forma ela estava sendo atacada. Então ela ainda estava vivendo neste conflito, ok? Quando eu respondi para ela, às 9h03 da noite ontem, eu falei assim: para tudo, para. Você é a criadora e você vai retomar esse controle para você agora. Eu até falei assim: olha, escuta o seu áudio porque você tá falando ela tá fazendo isso, ela tá fazendo aquilo. Eu falei assim: você tem um controle. Você não percebeu, mas você deu o controle para ela. Só que a partir de hoje, toda e qualquer notificação no seu celular, qualquer uma, não precisa ser só da mulher. Imagine você sorrindo, você vai sorrir toda e qualquer notificação e falar: eu sabia que tudo estava resolvido.
que ela iria mandar mensagem falando que o imóvel foi entregue em perfeita harmonia, que estava tudo certo. No que ela ouviu meu áudio, passaram-se alguns minutos, ela falou que ia fazer. Às 9h09, ela manda mensagem confirmando que tudo tinha dado certo. O porquê que deu certo? Porque aqui ela não estava mais tentando mudar a realidade. Ela não estava mais reagindo. Energeticamente, o estado de ser dela não estava em conflito. Toda vez que eu entrava, recebia alguma mensagem, ou a mulher entrava em contato, ela voltou o poder para ela. Ela entendeu que ela era a criadora. E aqui é exatamente vivendo no fim. Aqui é quando eu falo que a criação está concluída. Caso encerrado. Não teria outra hipótese senão aquela de melhor preferência dela. Ela não estava colocando nenhuma condição, ela só estava colocando o desejo real dela. O imóvel foi entregue em perfeita harmonia, porque ela estava cocriando a partir dela, não mais da mulher, não mais de um poder fora dela. Aqui não é esperar o 3D mudar para que você se sinta bem, para que você sorria. Eu falei para ela, sorria, que o imóvel está entregue em perfeita harmonia. E a realidade, ela vai se alinhar. Ela ouviu o áudio, ela virou a chave que necessitava. A energia dela mudou do medo, da resistência, para a autoridade eu sou. E 9h09 da noite, 6 minutos depois, o celular dela vibrou e a dona do imóvel respondeu da forma que ela gostaria. Que o imóvel estava em perfeita harmonia. Então aqui, para vocês entenderem que não leva tempo. O tempo é somente uma crença. A partir do momento em que você decreta, está concluído, caso encerrado. A realidade se molda. Se você passa seus dias, tentando manifestar dinheiro, relacionamento, restauração do relacionamento, uma mudança de alguma pessoa, casa, carro, apartamento, que nem o tio Hélio Couto fala. Enfim, mas fica monitorando o 3D, olhando as redes sociais com medo, vibrando no medo, na escassez, no saldo bancário, pensando, não vou reagir, preciso, eu sou rica, mas quando você abre a conta, não está correspondendo. Aqui, você precisa voltar para esse comando de criador. Esse não reagir, a questão não é só não reagir, é você decretar e assumir esse estado de criador. E muitas vezes, a gente acaba travando neste processo em fazer isso sozinho. Então, é por isso que nós temos a comunidade Flor da Vida, onde nós não ensinamos truques, tá? Nós ensinamos como esvaziar do ego, das crenças, desprogramar essa velha identidade e sustentar esse estado realizado. Nós ensinamos a olhar para qualquer caos ou contraste nessa realidade material, o 3D, e dar um sorriso de autoridade, caso encerrado.
que é meu, está feito. Se você quer aprender a operar nessa realidade com essa exatidão cirúrgica de 6 minutos e parando de ser esse figurante, né? De uma vida que você não quer vivenciar. O link para fazer parte da nossa comunidade está aqui abaixo. Assuma a sua poltrona, o seu lugar de autoridade na vida, porque fluir é o caminho. Até mais!